a gente não tá melhorando nesse sentido. A gente Não. tá ficando indo cada vez mais fundo mesmo. Nem você falou, os caras da Big Tech, nós somos pra eles caras que dão like, ou caras que passam pro próximo vídeo, ou o cara que compra uma parada que tá na plataforma dele. A gente é um montão de número. E isso não tá. Isso, na verdade, está avançando. Na verdade. Bom, agora tem o Elon Musk fazendo parte do Bom, governo. é uma pena que o Sakane não tá aqui, porque hoje era o meu dia de desencadear a lista completa, né, do herói dele, né? Eu ia acabar com a biografia do moço. Mas a gente ainda pode fazer e eu mando pra ele Manda depois. Eu jurei, eu quase mandei uma mensagem. O herói lá fez a saudação meio estranha. Passou, Né? Não, tava na cara. Todo mundo sabia que esse cara é um embuste, né? Tanto é que ele só perdeu 200 bilhões de dólares desde que o Trump tomou posse, né? Por quê? Porque é tudo poeira. É tudo abstração, né? Então, por exemplo, eu estava olhando isso hoje. Quando, na nossa geração, antes do mundo, né, digital atual, quando que uma empresa que perdeu 70% do seu revenue no último quarto, a ação sobe em vez de cair? Foi o que aconteceu com a Tesla. A Tesla virou uma empresa inviável, né? Ela perdeu 70% de revenue em 3 meses. Saiu um relatório anteontem, a Tesla vendeu 1.030 carros em uma semana na China, ou seja, nada. Nós dois venderíamos mais carro no dealer lá do que a Tesla vendeu, né, comparado com a BYD, que vendeu 100 vezes mais, ou 200, sei lá. Então, ela se transformou numa empresa inviável, só que a ação dela sobe. Não faz o menor sentido. Bom, isso não parece... Bom, a matemática aí tá esquisita. A lógica não faz sentido. Aí os pais falam, não, mas já precificaram as perdas. Mas como precificaram as perdas? Os caras perderam, em certos países da Europa, 60% do mercado em 4, 5 meses. Eu vi os caras colocando... os que estão usando, colocam o adesivo. Eu comprei isso antes. Então, mas é um mundo de imagens. O Platão ia adorar esse mundo atual, porque é um mundo de reflexões na parede que não tem nada a ver com a realidade tangível, né? Onde você vende o impossível como se ele fosse acontecer amanhã, né? Isso o Elon Musk faz bastante. Faz bem, né? Os carros autodirigíveis, ele está dizendo, nos próximos 5 anos. Aí ele vem hoje, nos próximos 5 anos. Amanhã ele vai falar a mesma coisa. Quando chegar 2030 e não chegou em Marte, aí ele, 2040. Não, Então você vai aí na rede e o cara fala, não, nós vamos para Marte. Eu tiro o maior sarro do cara ali no livro. É sensacional. No meu livro, a nave dele perde o rumo porque é fabricada pela Tesla. E ele vai parar numa órbita permanente de Io, a lua de Júpiter, entendeu? E fica lá. Que merda, hein? E a única saída para ele sobreviver é ele participar de um reality show da Eslovênia. Não, da Lituânia, perdão. Então, é o que sobrou. Entendi. Mas então, os caras ficam falando, não, vamos para Marte. Vamos gastar 30 trilhões. Isso é mais ou menos, tá? Isso é a estimativa mais baixa. Para ir para Marte, um lugar que não tem nada, gelado, né? Radiação cósmica totalmente aberta, porque você não tem proteção nenhuma. Sendo que esse dinheiro se usasse para salvar o que ainda dá para salvar do planeta, né? Desse planeta absolutamente único, que é o nosso, né? E isso não cruza a nossa mente, porque nós estamos mesmerizados, nós estamos hipnotizados pelo Deus digital, entendeu? Que substitui os Zeus ou os outros deuses que já existiram aí, né? O argumento de a gente vai pra gente chegar lá em Marte, a gente precisa de um monte de tecnologia, isso impulsionaria a gente para uma novas possibilidades, porque coisas precisarão ser inventadas para que isso aconteça e tudo mais. É um tanto verdade, porque várias... ir para a Lua ajudou a gente, como humanidade. Não, ajudou. Não, eu não tenho problema nenhum de mandar um cristão que queira morrer com a radiação lá para Marte e conquistar por a bandeirinha do Palmeiras. Não tem problema nenhum. O problema é... Outro dia o cara virou e falou, não, nós temos que ir para... O mesmo cara, nós temos que ir para Marte porque o Sol vai expandir e vai queimar a Terra. Bom, primeiro que vai levar bilhões de anos para isso acontecer. Segundo, que se queimar a Terra, vai queimar Marte também. Então nós temos que ir para fora, temos que ir para não, tudo bem, a exploração espacial não tem problema nenhum, é maravilhoso, eu sempre fui fã disso. O problema é você vir com essas mensagens messiânicas, então parece um Messias anunciando, e quem vai? Quem vai poder ir? Não vai ser eu e você. Não vai. Não.
Quem vai poder? Você não vai poder transportar 7 bilhões de pessoas. Não tem a menor... Nem 1 bilhão. Nem 100 milhões. Vai ser uma fração ínfima que vai ter condição de chegar nos próximos 100 anos. Né? Nós temos problemas muito mais urgentes para resolver. Mas essa racionalidade, ela sumiu do discurso. Ela sumiu do discurso porque ela não vende. Porque o público foi condicionado, por causa disso aqui também, a pequenas doses de dopamina, entendeu? Pequenos prazeres que duram alguns segundos. Por isso que as pessoas ficam... O tempo inteiro rodando de notícia. Eu já parei para pensar nisso. Por que você fica rodando de postagem em postagem, sendo que boa parte das postagens não tem... Não adiciona nada. Não adiciona nada. É a busca da novidade. É a tentativa de encontrar algo, né, que vai te dar um plus. Né? E a própria ideia de que, a gente está tentando ir para Marte como humanidade, talvez traga também uma sensação de, olha o que a gente está fazendo como humanidade. Porque, assim, se você for ver o dia a dia das pessoas em geral, ele é meio que tomado por coisas que a gente, ou tá trabalhando, ou tu tá scrollando ali, pouca interação social, não sei o que, tu fica meio... o que tá acontecendo? O que eu faço? Para que eu sou útil? E quanto menos tu pensa nisso, melhor, porque aquele lance, pelo menos para mim, foi começar a pensar nessas questões, porque assim, teve a maior parte da minha vida, eu tava pensando em como é que eu vou pagar o meu próximo aluguel, ou se eu vou conseguir comprar comida para minha família amanhã e tudo mais. E quando eu consegui parar para pensar nas questões da vida mesmo, isso é meio... Para um cara que chegou nessa história agora, é meio desesperador e fico procurando um caminho o tempo inteiro meio para eu me ancorar, meio para eu ter uma muleta, de certa forma. Mas você tocou no ponto crucial, que é quando os overlords da Big Tech vêm e falam, nós vamos substituir todo mundo, nós vamos substituir todos os empregos, vamos automatizar, como o cara falou ontem, o objetivo não é automatizar parte do trabalho, é automatizar todo o trabalho. Na realidade, isso é uma proposta ideológica, política. É uma tentativa de desvalorizar o trabalho humano. Para chegar numa mesa de negociação e falar, você é mecânico, sei lá do quê, engenheiro mecânico, ou você é um trabalhador X, se você não aceitar o que eu estou disposto a pagar para você, eu ponho um robô. Robô eu vou gastar nada. Entendeu? Então, e pode ser que nunca vai acontecer. Nunca vai se substituir a fração do trabalho. Boa parte dos vídeos de robótica que você vê são todos fake, tá? São vídeos em que tem um operador ali operando o robô. O robô não está autônomo ali correndo, dando pirueta, fazendo aquele barato. Tem um cara com 2 joysticks controlando os movimentos do robô. O robô não tem aquela autonomia por si só. Ele não tem essa agência dele, tá? Isso engana todo mundo que não conhece. Né? Mas no momento que você fala que um robô vai poder substituir você em qualquer coisa, você literalmente introduz na mente não só daquele indivíduo, mas de toda a sociedade, que nós somos inferiores. Nós nos transformamos numa subespécie e que tem uma espécie superior. Aí o cara fala, não, mas nós vamos substituir o trabalho, todo mundo vai ter lazer, todo mundo vai ganhar um salário para subsistência. Quem vai decidir qual vai ser esse salário? Nas mãos de quem vai estar a decisão de quanto eu e você precisamos para sobreviver. Né? É isso que ninguém para pensar, porque o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, por exemplo, é a clara projeção de um modelo autocrático, né? Onde você tem a Big Tech, o Big Capital, né? Agora o Big Oil, né? Que foi ontem que aconteceu o show do nosso querido amigo, se unindo para decidir como manda no lugar. E põe um puppet lá, põe um idiota qualquer que fala qualquer besteira, né? Que consegue mentir o tempo inteiro, continuamente, né? O preço do ovo dobrou nos Estados Unidos desde a eleição, o mercado de ações capotou, a economia americana pode entrar em recessão a qualquer momento, porque o cara continuamente mente sem nenhuma consequência. Porque a mídia não questiona, o Congresso não questiona. Então você tem, no país que tem no hino nacional, né, Land of the Free, você tem eu sempre falo, estou brincando com meus amigos americanos agora, eu falei, vocês tinham que ter me telefonado, eu ia contar para você como é esse filme. Eu já vi esse filme algumas vezes, já vi desde a minha infância. Chama Golpe, né? Eu vou te contar como acontece. Aqui hoje é meio diferente, é mais sofisticado. Tem o cara que vai para Marte lá vendendo foguete que explode. É uma pena que o Sacani está aqui, né?
Mas o Elon Musk, ele entrou numa fria. Há um tempo atrás, ele falando, cara, temos que dar uma segurada nas inteligências artificiais. Mas é que o argumento dele é que elas poderiam... não sei se... mas ele tem uma empresa, né, de inteligência artificial. Exatamente. Né? Então, e ele estava disputando com o Altman, né, porque ele tem uma briga lá, é o inimigo público número 1 dele. Ele né? queria segurar a onda dos caras para ele poder dar tempo dele fazer o dele. Mas nada de bom sai desse cara. Nada. É incrível que ele tenha admiradores no país como o nosso. É triste, porque ele queria ser o Tony Stark, né? Ele adora dizer que ele é o Tony Stark, mas na realidade ele é aquele... Eu estou bloqueando o nome, o personagem do Superman. Como é que chama mesmo? Porra, o Lex Luthor. Lex Luthor, boa. Que foi o Jenny Hackman que fez no cinema, é isso mesmo. É o Lex Luthor, entendeu? Isso é muito assustador, porque assim, além dele ser muito poderoso, muito rico, etc, ele tem muita influência a ponto de gerir um departamento estatal dos Estados Unidos. Não, é inacreditável. Inacreditável o que aconteceu. Ele penetrou em todos os bancos de dados mais secretos dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, no banco de dados do imposto de renda, que é a coisa mais absolutamente sigilosa que existe nos Estados Unidos, junto com o Pentágono, a CIA e tal. Mas, enfim, e ninguém sabe o que aconteceu. Porque a desculpa que era para achar fraude, o New York Times toda manhã, na primeira capa, vai lá e fala, mentira, isso aqui não, esse contrato já tinha terminado quando vocês disseram que vocês extinguiram e economizaram dinheiro. Ele nem mais existia. Ou seja, ele tinha prometido cortar 1 trilhão ou 2 trilhões de dólares do orçamento americano, ele não cortou 20 bilhões, entendeu? E se é que ele cortou, porque até isso está sendo questionado. Então... Quando deram acesso para o cara lá, levar o filho no salão oval e o filho xingar o presidente dos Estados Unidos, meu. Coisa, cara. É por isso que eu digo, meu livro virou um ensaio jornalístico. O Elon Musk se autodeclara um gênio. Aí você analisa a vida do cara, o que ele fez? Nada. Ele comprou tudo o que ele disse que ele fez. Ele comprou uma empresa de automóvel que 2 caras tinham inventado, tudo que tinham inventado. Comprou uma empresa de implante, entre outros, de alunos meus. Comprou uma empresa de espacial que o governo americano deu bilhões e já existiam engenheiros que saíram da NASA para fazer a porra da empresa. Só que o cara se autodecletou e berra e grita em todos os canais do mundo que ele é um gênio. E acharam que ele é um gênio. Por definição, ele virou. Se tu ficar falando um monte de vezes... Exato, aquela história. Se uma mentira repetida milhares de vezes, ela vira verdade. Então, boa parte da vida atual, da sociedade, da civilização que nós temos hoje, ela é quase que uma alucinação. Ela é imposta, né? Porque é bombardeado na cabeça do cristão, né? Que isso aqui é isso, e na realidade, né? Eu gosto quando tu chama da cabeça do cristão. O ateu chamando o cristão é bom, né? Os caras com a camisa do Corinthians, né? Bom, que a gente faz. Tem por aí, né? Eu não falei não, mas eu tomei a calça do Flamengo. Não, eu reparei imediatamente. Então, mas eu tenho um problema da tribo. O problema da tribo é que é o seguinte: você vai lá no estádio de futebol, você vai no Coliseu, né? Os romanos, por que tinham Coliseu para os romanos? Era uma forma de controle da população. Sim, pão e circo. Exato. O problema da tribo e da sociedade primitiva, que vem lá atrás, é que a tribo ela vem quase que inata o programa neural de defesa da tribo. Então, o tal do arquétipo do herói ou o arquétipo do inimigo, da ameaça, está embutido na mente coletiva, vamos dizer, no instinto dessa tribo. Então, o problema da nossa espécie é que nós temos grande dificuldade de perceber que somos todos iguais, somos todos, né, mesma forma. 300 mil anos atrás, mesma forma. Não, nós criamos grupos isolados que começam a combater o vizinho do vizinho. Nós não temos uma visão estruturada ou racional de que somos todos parte de uma espécie, como os outras espécies de animais têm. E é isso que, no caso do Henri Bergson, ele chama de religião. Ele chama de religião o preenchimento deste buraco da incerteza, da tentativa de se criar uma narrativa, e a tentativa de extrapolar dessa sociedade tribal fechada para incluir um grupo social muito maior, que seriam aqueles adeptos da sua fé. Eu achei muito interessante, uma coisa até poética, de tentar explicar de onde vem tudo, né?
tudo isso, né? Interessante mesmo. Mas esse é o drama. Esse é o drama do cérebro que nós carregamos enquanto espécie. Ele tende a formar grupos sociais coesos, como os chimpanzés, como os orangotangos e tal, mais coesos do que eles, porque a gente consegue manter um número maior de elementos individuais, mas ele tende a formar sociedades fechadas e defensivas. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.